galera, sejam bem-vindos à nossa videoaula e o tema de hoje é glicocorticoides. Bom galera, o tema da nossa videoaula é sobre o uso de anti-inflamatórios e esteroides entre população idosa. Vamos esclarecer algumas dúvidas frente aos efeitos adversos. Vamos entender o que significam glicocorticoides. São hormônios esteroides sintetizados no córtex da glândula adrenal, que afetam o metabolismo dos carboidratos e reduzem a resposta inflamatória. O cortisol é o mais importante. Sabem por quê? Regula e sustenta funções cardiovascular, metabólicas, imunológicas e homeostáticas. A concentração de corticosteroides endógenos, ou seja, os hormônios naturais produzidos no nosso organismo, são eles: cortisol, cortisona e corticosterona, que na corrente sanguínea circulatória apresentam-se elevada pela manhã e baixa à noite. Esses hormônios eles estão relacionados ao sono e vigília, sendo que fatores psicológicos e certos estímulos, como excesso de calor ou frio, lesões ou infecções, podem afetar a liberação desses. Além dos hormônios produzidos no nosso organismo, tem os corticoides sintéticos, que são desenvolvidos por indústrias farmacêuticas, que são medicamentos utilizados em terapêuticos com variadas finalidades, tais como terapia de reposição hormonal, imunossupressora, antialérgica, anti-inflamatória, anticâncer, transplantes e enxertos. E estão associadas a algumas doenças, no tratamento de algumas doenças, como asma, DPOC, alergias, hepatites, artrite reumatoide, rinite alérgica, vitiligo, doenças de pele de origem inflamatória ou autoimune, entre outras. Bom, galera, no bloco anterior aprendemos que existem corticoides endógenos, que é aqueles produzidos no nosso organismo, e os corticoides sintéticos, que são os medicamentos comprados na farmácia. Agora, iremos esclarecer dúvidas a respeito do uso dessas medicações. Fiquem atentos. Bom, vamos pensar. Quais os corticoides mais utilizados? São eles cortisona, dexametasona, betametasona, hidrocortisona, prednisona, triancinolona, metilprednisolona. É importante ressaltar que o cortisona é um hormônio endógeno, aquele produzido no nosso organismo. Quais os tipos de corticoides existentes? Vamos pensar? São 3, os glicocorticoides, os mineralocorticoides e os andrógenos. Os glicocorticoides controlam o metabolismo dos carboidratos, das gorduras, das proteínas e são anti-inflamatórios. Os mineralocorticoides controlam os níveis de eletrólitos e de água, e os andrógenos controlam as funções sexuais masculinas. O uso de corticoides pode ser substituído por outro medicamento? Sim, irá depender da quantidade de corticoide que a pessoa está tomando, pois o organismo para de produzir cortisol. Então, a retirada gradual é necessária para que essa produção natural volte ao normal. Se retirado abruptamente, o organismo entra em grave desequilíbrio, uma vez que este hormônio participa da regulação do metabolismo, e o que pode até alterar a função cardíaca. Os corticoides podem causar problemas renais? Sim, o uso de medicamentos corticoides promove a reabsorção de sódio e a excreção de potássio pelo rim, e em altas doses, por tempo prolongado, pode produzir uma alcalose metabólica hipocalêmica. O que isso significa? Significa que os líquidos do nosso corpo tornam-se mais ácidos e aumenta a filtração glomerular, e inibe o que? A secreção do hormônio antidiurético, ocasionando problemas renais. Por que os diabéticos não podem fazer o uso de corticoides? Porque os corticoides têm efeito sobre o metabolismo da glicose, ou seja, a droga estimula o fígado a produzir mais glicose no seu sistema, e os níveis de glicose elevados podem causar uma intoxicação, prejudicando a secreção de insulina em diabéticos tipo 2 e pré-diabéticos. É verdade, se fizer o uso desses medicamentos por muito tempo, causa depressão? Sim, pois o cortisol é o hormônio do sono e vigília. Lembra que falei a respeito disso no bloco anterior?
Então, o indivíduo que faz uso prolongado em altas doses altera o sono e pode desencadear ansiedade, insônia, depressão, agitação, alucinação visual e auditiva. A orientação geral para a corticoterapia é que se utilize a menor dose e eficaz em menor tempo. Como assim? Fazendo uso da medicação em 2/3 pela manhã e 1/3 no final da tarde. Em casos de uso crônico, ou seja, em altas doses, a utilização de glicocorticoides em dias alternados deve ser sempre tentada. Por que o uso de corticoides enfraquece os ossos? No nosso organismo, temos os osteoblastos, que são células responsáveis pela formação de ossos, e os osteoclastos, que são células responsáveis pelo desgaste do osso para ter cálcio livre no sangue. O uso desses medicamentos age diretamente nessas células, afetando o processo de renovação dos ossos, fazendo com que a estrutura óssea da pessoa se torne muito mais fraca, por causa do envelhecimento e do estresse dessa estrutura. Por que o uso de corticoides causa catarata? A catarata é um processo natural do envelhecimento, pois se dá pela perda da transparência do cristalino. O cristalino é responsável por focalizar objetos à distância, deixando a imagem mais nítida. Quando se faz uso de corticoterapia, causa catarata com progressão mais rápida, tornando o cristalino mais opaco. É verdade que o uso de corticoide diminui a imunidade? Sim, é verdade. Além de facilitar infecções, os corticoides também inibem o surgimento da febre, dificultando o reconhecimento de um processo infeccioso. Por exemplo, doentes submetidos às altas doses de corticoides devem evitar vacinas compostas por vírus vivos, sob o risco de desenvolver infecções vacinais. Vacinas com vírus mortos podem ser administradas, porém, a corticoterapia também pode impedir a formação de anticorpos, fazendo com que a imunização apresente pouca eficácia. Muitas vezes são necessários doses maiores para uma eficaz imunização. Por exemplo, a candidíase oral e a vaginal são infecções muito comuns nos pacientes que fazem uso crônico de glicocorticoides. É verdade que o uso de corticoides prolongados podem provocar doenças cardiovasculares? Sim, a incidência de várias doenças cardiovasculares costuma aumentar com o uso prolongado desses corticoides. Podemos citar o aumento de ocorrência de hipertensão, infartos do miocárdio, insuficiência cardíaca e até AVC, pois o risco de doença cardiovascular depende da dose e do tempo de tratamento. Podem causar o aumento dos níveis de LDL e a redução do HDL, facilitando o surgimento de arteriosclerose. Doses pequenas de corticoides, por pouco tempo, não parecem aumentar o risco cardiovascular de forma relevante. Essa pergunta é a que todos querem saber. Por que os corticoides engordam? Na verdade, esse ganho de peso se deve tanto à retenção de líquidos como a um desequilíbrio metabólico. O corticoide só estimula o aumento do tecido gorduroso e aumento de insulina, favorecendo o acúmulo de gorduras e a redução da massa muscular. E com isso, aumenta ainda mais as taxas de açúcar no sangue. Por que o uso de corticoide causa queimação estomacal? Bom, isso ocorre porque os corticoides diminuem a síntese de prostaglandinas. Essas são produzidas por células do estômago e que percebem o excesso de acidez. Esses hormônios vão então inibir essas células do estômago que produzem o ácido e, ao mesmo tempo, vai estimular células que produzem o gel de bicarbonato. Isso protege o estômago. Sem essas prostaglandinas, há um aumento de acidez e diminuição do muco protetor. O que vai ocasionar? Lesão estomacal. Galera, chegamos ao final. Quero agradecer a todos vocês que assistiram nossa videoaula. Espero ter contribuído para o esclarecimento a respeito do uso desses medicamentos. Não se esqueça de dar o like no nosso vídeo. Isso é muito importante para nós. Muitíssimo obrigado.